da região do estado do Amazonas. Obrigado, deputado Silas. Vamos ouvir, então, nesse momento, o deputado Roberto de Lucena e, logo na sequência, o deputado Floriano Pêssaro, que representa, nessa ocasião, o PSDB. Mas, antes, vamos ouvir o companheiro Roberto de Lucena. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor embaixador de Israel, Yossi Shelley, senhoras e senhores ilustres convidados, dentre os quais o rabino Gilberto Ventura, representante da organização Sinagoga Sem Fronteiras, o senhor Gustavo Medanha, prefeito da cidade de Aparecida de Goiânia, apóstolo Paulo de Tarso, pastor Pedro Laurindo, doutor Pércio Bider, meu amigo de longa data, vereador de Poá, José Carlos Maçã do Amor, ministro Itaí, dentre outros, recebam os meus cumprimentos. É uma honra recebê-los nessa Casa do Povo. Excelentíssimos deputados Idecaso Takayama e Johnny Marcos, que juntamente comigo são proponentes dessa sessão solene, que homenageia o Estado de Israel pelos 70 anos de seu renascimento e independência, e os ilustres deputados Floriano Pêssaro, do meu estado de São Paulo, Jair Bolsonaro, Sóstenes Cavalcante e Marco Feliciano, recebam os meus cumprimentos. No dia 14 de maio de cada ano, os filhos de Israel e seus amigos comemoram a importante data da proclamação do Estado de Israel em 1948. Neste ano de 2018, chegamos ao marco histórico de 70 anos, que corresponde a uma geração e indica o início de um novo tempo profético para o povo judeu e para o mundo. Hoje, a Câmara dos Deputados, em nome do povo brasileiro, tem o elevado privilégio de celebrar nesta sessão solene o Estado de Israel, a tocha solitária da liberdade no Oriente Médio, que vive e prospera do amor eterno de Deus pelo seu povo, como recentemente colocou o reverendo John Hagee, do Ministério Cristãos Unidos por Israel. Em 1947, ainda sob os fortes traumas da Segunda Guerra Mundial, a comunidade internacional, especialmente chocada com as revelações dos horrores nazistas, tomaria a decisão que mudaria a geopolítica no Oriente Médio e influenciaria as grandes deliberações mundiais a partir de então e até os dias de hoje, impondo constantes desafios à diplomacia e ao equilíbrio, não apenas regional, mas global, ao deliberar sobre uma pátria para os judeus no plano de partilha, nos termos da Resolução Geral número 181 da ONU, de 29 de novembro de 1947, que culminou na criação do Estado de Israel. Quero reverenciar aqui desta tribuna a memória do grande brasileiro, gaúcho de Alegrete, o Dr. Osvaldo Aranha, advogado, político e diplomata brasileiro que presidiu a Assembleia Geral da ONU na ocasião, e quero fazê-lo em nome de todos os brasileiros que respeitam e amam a Israel, tomando o nome do igualmente gaúcho, pastor João Manuel Machado de Ijuí, presidente da Convenção Estadual das Igrejas do Brasil para Cristo, no estado do Rio Grande do Sul. E aqui eu peço a este seleto plenário que neste momento se una a mim nesta homenagem ao doutor Osvaldo Aranha, aplaudindo a sua memória, o seu trabalho e os seus feitos. 70 anos depois, graças não apenas
aos governantes que souberam dar concretude aos ideais mais nobres da nação, mas graças principalmente a um povo comprometido com a sua história, com seus sonhos e com o seu destino, Israel exibe hoje índices formidáveis de desenvolvimento e igualdade social. Diante do legado ao mundo de cérebros e feitos notáveis, não há dúvida de que Israel é um projeto que deu certo, não obstante as dificuldades geradas por um ambiente geopolítico de disputas incontornáveis. Estimativas de 2015 colocam o país com índice de mortalidade infantil de 4,5 por mil nascimentos, índice de alfabetização de 97,8% em 2014, IDH em 0,899, um dos mais desenvolvidos do mundo, PIB nominal em 2015 de 296 bilhões de dólares e renda per capita de 35 mil dólares. A economia pujante de Israel se baseia, entre outros setores, na mineração com produção na bromita, magnésio e sais de potássio, em uma produção agrícola e pecuária de altíssimo rendimento e qualidade, com uso intensivo de tecnologia e modelos muito bem-sucedidos de cooperativas e assentamentos, em um parque industrial altamente sofisticado, onde se produz de tudo, de alimentos a bebidas, de produtos metalúrgicos a máquinas, de tecnologia a equipamentos para os mais diversos fins, de joias a produtos petroquímicos, além de ser uma das principais potências do turismo mundial. Que nação admirável se ergueria assim, onde antes era o nada, um deserto inóspito? Que exemplo formidável, extraordinário de esperança, luta, coragem, resistência, disciplina e capacidade de realização. O Brasil tem com Israel laços tão antigos quanto nós mesmos brasileiros como nação. Hoje, o Brasil continua ao lado do grande povo judeu e continua principalmente ao lado da paz. O povo brasileiro, apóstolo Paulo de Tarso, ama Israel. 90% da população brasileira é cristã. 30% da população brasileira é constituída de evangélicos. Israel é a segunda pátria de cada um de todos os cristãos. E nós estamos falando de quase 60 milhões de brasileiros, cidadãos, eleitores, cumpridores das suas obrigações, que têm laços afetivos e espirituais com Israel. Os hinos que cantamos falam de Israel. Os ensinamentos que ministramos têm Israel como referência. Em nossos templos, em uma grande parte dos nossos templos, ali está posicionada a bandeira de Israel. De Israel veio a palavra, porque de Sião vem a palavra. De Israel veio a nossa fé. De Israel recebemos Jesus. Reitero hoje que nosso mandato parlamentar, representando o povo de São Paulo, está comprometido e alinhado com os anseios do povo de Israel. E juntamente com o grupo de amizade Brasil-Israel, presidido pelo ilustre deputado Johnny, e a rede apostólica aqui representada pelo apóstolo Paulo de Tarso, temos atuado constantemente no Congresso Nacional, fazendo interferência junto ao governo, junto a Itamaraty, em relação ao posicionamento do Brasil em seus votos, de maneira especial nos fóruns internacionais e na Unesco. Temos hoje a anunciar com satisfação nessa sessão solene que encaminhamos uma indicação ao Executivo e uma carta pessoal ao Presidente da República, solicitando que o Brasil esteja entre os países, a exemplo dos Estados Unidos, Guatemala, Paraguai e Honduras, que já transferiram sua embaixada para Jerusalém. Este é o momento que o Brasil
pode ter uma atitude concreta Este é o momento que o Brasil pode ter uma atitude concreta e pode dar um passo efetivo e concreto na direção do reconhecimento e do apoio ao Estado de Israel. Por fim, eu quero celebrar aqui a presença do embaixador Yossi Shelley. O embaixador Yossi Shelley tem da melhor maneira representado Israel no nosso país. A sua presença, embaixador, abençoa este país. A sua presença orgulha o povo de Israel, eu tenho certeza, e ela contribui efetivamente para a melhora significativa das relações comerciais e diplomáticas entre Brasil e Israel. Através do seu trabalho, Vossa Excelência tem conseguido levar a mensagem de Israel e aproximar o povo brasileiro ainda mais, o parlamento e as autoridades deste país, do povo e do Estado de Israel. O embaixador Yossi Shelley tem conquistado o Brasil e os brasileiros, e eu peço aos senhores que se unam a mim também, na homenagem a este grande embaixador, aplaudindo e reconhecendo o seu brilhante trabalho em favor de Israel e das relações entre os nossos países. Desejamos que, sobre o primado da boa vontade, conquiste-se para sempre a segurança do convívio respeitoso e a justiça. Em nome do meu partido, Podemos, e de sua bancada na Câmara dos Deputados, e em nome da Igreja Brasil para Cristo, portanto, quero saudar os judeus de todo o mundo, do Brasil, e de maneira muito especial a comunidade judaica do meu estado de São Paulo. Saúdo o povo israelense nesse 14 de maio. Parabéns a todos. E eu finalizo dizendo: Israel vive. Amamos a Israel. Que o Deus de Israel abençoe o Brasil. Que Deus abençoe Israel. Muito obrigado.